como vão, seguidores? Vim apresentar a vocês aqui um trechinho do meu curso de 200 horas de aulas pelo WhatsApp. Você saberia responder as 15 perguntas sobre o cavaleiro? Essas 15 perguntas aqui, você que é estudante ou oraculista, que tem anos de estrada, é interessante, né? Você poder pegar essas 15 perguntas e fazer o seu desenvolvimento aí de acordo com a sua linha de pesquisas, porque cada um segue uma linha de pesquisas, né? Bom, a primeira pergunta é: quando o cavaleiro começa as coisas, ele termina? Partindo da análise simbólica do cavalo, que não anda para trás, e do instinto do animal, chego à conclusão que sim, quando ele toma a iniciativa, vai por conta própria ao cumprimento do que se propôs a fazer. Então ele leva tudo a cabo. O cavaleiro não é de largar as coisas no meio do caminho. Isso mancha a honra dele. Então ele é começo, meio e fim. O cavalo não anda para trás. Tem regras aí. A pergunta 2, qual o arquétipo do cavaleiro? O arquétipo do cavaleiro são vários arquétipos, né? Ele pode transitar por vários arquétipos como todas as outras cartas. Os arquétipos principais representados por essa lâmina se dividem em militar, amante, pai solteiro ou separado da mãe do seu filho, líder de um movimento, peão de rodeio, fazendeiro, representante de uma empresa, ativista, dono do próprio negócio. Vamos lá, terceira pergunta. Essa lâmina também pode representar uma figura feminina? Não representa uma figura feminina, mas o comportamento, as atitudes e atividades que envolvem a figura feminina. Também pode mostrar a situação em que ela está e os acontecimentos iminentes envolvendo pessoas e situações ligadas à mulher. Pergunta 4. Essa carta tem a ver com viagens? Não necessariamente no sentido de voo e travessia marítima, mas de contratação de serviços de transporte particular. Cavaleiro em si não tem a ver com viagem. Não tem a ver com viagem. Só com contratação de serviços de transporte particular, tipo Uber, táxi. Mesmo que você vá de São Paulo para outra cidade, é só transporte particular, tá? Com o cavaleiro, sim. E outra coisa, em relação a questões de viagens, o cavaleiro ele pode agilizar situações para dar impulso ao desencadeamento da viagem. 5. A pergunta 5. Que tipo de evento essa lâmina desencadeia? Então, qual o acontecimento principal? São acontecimentos com energia de impulso, de ação e movimentos de pessoas e situações frente a uma iniciativa para agilizar um propósito. Então, esse aqui é o meu material dentro da minha linha de criação de curso do ensino independente. É um material preparado para o curso de 200 horas que eu trouxe para apresentar a você aqui no YouTube, tá? A pergunta 6. O que significa essa lâmina em domicílio? Força de vontade que parte da determinação e disposição de ânimo do próprio indivíduo, ou seja, ele não precisa de motivação de terceiros para agir, parte da própria iniciativa do indivíduo para o cumprimento de uma meta, porque ele é determinado. Então, tudo com o cavaleiro tem ligação com individualidade. Ele não precisa do impulso de terceiros para ter motivação, tomar as decisões, porque ele não segue influência. Ele é muito dado ao instinto. Ele tem uma ligação com o cavalo e o cavalo é instinto. Eu vou explicar melhor isso em aula, tá? Pergunta 7. Que técnicas posso utilizar com essa lâmina? A técnica das cartas dentro da casa 1 e a técnica da carta fora de seu domicílio. As cartas que caem na casa do cavaleiro estão sujeitas ao desencadeamento rápido de resultados iminentes. Onde o cavaleiro cai mostra o setor que mais vai ter movimento na sua vida. A casa, ela fica ativa, operante. Ele mexe nas coisas e coloca para frente quando ele cai ali naquele domicílio. E a técnica numérica? Essa técnica numérica eu criei para eu poder me encontrar dentro da mesa real com as cartas, com a minha leitura de cartas. Então, é uma criação de linha de curso minha que eu apliquei aqui para eu poder me encontrar aqui, né?
Então, quando o cavaleiro cai nas casas de número 1, ou seja, chicote, montanha, sol, mostra uma pessoa jurídica e bem-sucedida, empresário, general, desembargador, político, artista, etc. Quando o cavaleiro cai nas casas de número 2, mostra a busca por parcerias para negócios ou troca de interesses. Aí no curso eu vou parar lá nas casas de número 1, nas casas de número 2, para poder te explicar em mais detalhes, tá? Quando o cavaleiro cai nas casas de número 3, mostra ligações de dependência em que ele possui deveres e obrigações para com seus dependentes. Quando o cavaleiro cai nas casas de número 4, mostra relacionamentos pessoais. Quando o cavaleiro cai nas casas de número 4, aqui já foi, né? Quando o cavaleiro cai nas casas de número 5, mostra relacionamentos comerciais. Quando o cavaleiro cai nas casas de número 6, mostra períodos de altos e baixos. Quando o cavaleiro cai nas casas de número 7, mostra mudanças muito rápidas. Quando o cavaleiro cai nas casas de número 8, mostra contato com figuras masculinas. Quando o cavaleiro cai nas casas de número 9, mostra contato com figuras femininas. Quando o cavaleiro cai nas casas 10, 20 e 30, mostra contatos sociais, pessoais e de trabalho. E é diferente quando é outra carta que cai nessa sequência numérica de 1 a 30, tá? É bem diferente. Se fosse os obstáculos caindo nas casas de número 1, ou navio nas casas de número 1, ou a árvore, ou qualquer outra lâmina, seria diferente, tá? Pergunta 8. Qual a ligação entre cavaleiro e cruz? Ele começa a seguir sua missão quando a cruz vem em seu domicílio. Aí tem ligação com missão. E a termina honrosamente quando ele cai na casa 36. Ali ele cumpre, né? Uma missão, é uma obrigação, um chamado. Cavaleiro e cruz mostra uma pessoa que carrega uma bandeira representando algum país, um grupo, uma organização, uma empresa. E eu explico melhor sobre isso em aula, tá? A pergunta 9. Quais são os principais significados dessa carta? Uma competição em que vai se sair bem sucedido. Pioneirismo e liderança, período assíduo de tarefas e atividades movimentando a rotina, impulso de iniciativa que parte da própria vontade pessoal, agilizar o processo de tudo que está sob sua influência. Pergunta 10. Cavaleiro já vem com as explicações e temporalidade inclusa? Sim, como todas as outras cartas, sua definição temporal é de tempo iminente. Pergunta 11. Quando ele muda o significado e a interpretação passa a ser outra? Ele muda o significado quando recebe a influência de ação da lâmina que lhe vem ao encontro, e a interpretação muda quando há um desdobramento conjuntivo ou a transição dele pelos vários setores em que for analisado. Ou seja, quando o cavaleiro está sendo analisado no setor familiar, aí muda o significado, aí muda a interpretação. Quando ele está, é diferente quando ele é analisado no setor espiritual, ou familiar, ou afetivo, fraternal, pessoal, etc. Vai mudando, a interpretação dele nunca é a mesma. A pergunta 12. É obrigatório tudo acontecer mais rápido pela presença dessa carta? Não, quando a análise for somente sobre a pergunta, porque a pergunta não solicita a temporalidade. Ou você analisa a pergunta, ou você vê a temporalidade. Não é necessário, nem indicado, você analisar a pergunta junto com a temporalidade. Por exemplo, você abre o jogo agora e faz uma pergunta e já quer a temporalidade junto, né? Embutida naquelas cartas ali que estão só te respondendo a pergunta sobre a questão abordada e não sobre a temporalidade em que a questão vai acontecer. A pergunta 13. O cavaleiro pode ser o consulente? Sim, pode ser, porque simbolicamente representa o arquétipo masculino, mas também pode se direcionar às atitudes, impulso de iniciativa e comportamento da mulher, tá? Ou de outra pessoa, mas também pode representar o consulente.
Aqui, ó, iniciativa de comportamento da figura feminina. Quais as influências dessa lâmina dentro e fora de seu domicílio? Pergunta 14. Aqui é o questionamento 14, para você poder entender melhor o cavaleiro só dissecando o símbolo, né? Dissecando a carta, para você poder entender num nível mais avançado as jogadas com essa lâmina e parar de ficar interpretando o cavaleiro só como movimento, coisa que está vindo para agora. Enfim, essas interpretações, palavras-chave. Aqui na pergunta 14, quais as influências dessa lâmina dentro e fora de seu domicílio? Em seu domicílio mostra-se com um potencial de crescimento constante, o que lhe permite a influência de impulso de ação imediata para criar, agir, produzir, gerar e consumar. Então, em aula eu vou perguntar a você, vou fazer os exercícios, é claro, tá? Te passar aí todo o material pelos áudios, e eu vou querer saber ali quais as influências da lâmina dentro e fora dos domicílios. Então você vai ter que me explicar ali o que você entende disso, e eu vou passar para você o meu entendimento aqui e fazer uma correção dos exercícios que eu te passar, tá? Fora do domicílio, ele desencadeia energias de movimento sobre decisões e ações que permitem agilizar o setor do tópico específico. Então, há uma diferença quando ele está em domicílio e fora do domicílio. Tem uma diferença. A pergunta 15, como abrir uma leitura fora da mesa real e interpretar as conjunções com o cavaleiro? Deve-se aplicar o entendimento sobre desdobramento conjuntivo, que eu já passei aqui no canal para vocês darem uma olhada. Já passei aqui, tá? Já tem um vídeo sobre desdobramento conjuntivo, inclusive é recente. Então, essas são as 15 perguntas que eu quero que você pegue aqui as perguntas, não as respostas, tá? Pega as perguntas, anota as perguntas e responde você. Como você responderia essas perguntas? O que sairia da tua conclusão? Como você traduziria o símbolo, o cavaleiro, né? Dentro desse questionário aqui. Eu quero que você pegue e faça esse exercício e o que vai sair daí, dentro da tua conclusão sobre a tua visão simbólica do cavaleiro. Então, faz esses exercícios aí. E esse aqui é o que eu estou apresentando sobre as 200 horas de curso que eu dou, tá? Cavaleiro, é um curso... Essa que eu estou trazendo aqui é um material demonstrativo do ensino independente para você poder se situar com o que eu passo nas minhas 200 horas de curso. E tem também sobre a dissecação das outras cartas, é claro, né? Esse aqui é só um trechinho do cavaleiro. Tem também os arquétipos de todas as outras lâminas, que são vários, né? Aquela lista corrida de arquétipos, é muita coisa. Então, esse aqui é só um trechinho demonstrativo para você ficar por dentro de tudo que você pode esperar do meu curso de 200 horas pelo WhatsApp. E se você tiver dúvidas, pode me enviar por e-mail.